Ok, Henrique, tá? Ok, então vamos a começar. Boa noite a todos. Minasan, konbanwa, yoroshiku onegai shimasu. Vamos a comenzar este culto de hoy, siendo día 15 de octubre de 2003. Konbanwa, minasan. Vamos a comenzar haciendo la lectura bíblica de esta noche. Vamos a leer el Salmo 139, del versículo 1 al 18, un salmo que se utilizó también en Waka Kids de esta semana en la iglesia de Sorocaba. Y voy a pedir para... ¿Qué voy a pedir? Ah, ya sé, voy a pedir para una crianza que esté en Waka Kids. Ya una crianza que ya está grande. ¿Qué puedo pedir? ¿A Joan o David? Sí, Joan, ya lee, por favor. Salmo 139 del versículo 1 al 18, por favor. Y en japonés, después Takahama-san, en Nihongo, después de Joan. Ay, yoroshiku onegaishimasu. Joan, por favor, ¿pueden leer? Ok. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. E é tão elevado que não posso o atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos virão o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Amém. Takahama-san, onegaishimasu. はい。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそ私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の風のを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の下に登る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。
私はあなたの御言葉から離れて、どこへ行きましょう。私はあなたの御前を離れて、どこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、私が黄泉にどこを設けても、そこにあなたはおられます。私が暁の翼を飼って、海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。たとえ私が闇を、私を覆え、私の周りの光を夜となれと言っても、私にとっては闇も暗くもなく、夜は夕のように軽いのです。暗闇も光も同じことです。それはあなたが私の内臓を作り、母の体のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は大樹の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、神よ、あなたの見思いを知るのはなんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。アーメン。Amém. Muito bem, vamos agora fazer uma oração. O bonito deste culto é que temos três gerações: crianças, adultos e Oji-chan, Yoga-chan. Así que vou pedir também agora, em oração, outra criança, Davi, que já praticamente são adolescentes. Davi, que está ao lado de Alex, fazer uma oração para começar e depois vou pedir a Tamai-san a fazer também uma oração em japonês. Onegai shimasu, por favor. Davi, podes começar a fazer uma oração. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado por este culto. Espero que o Senhor abençoe este culto e que a gente tenha um grande aprendizagem com ele. Abençoe cada uma das pessoas que estão aqui neste culto e abençoe o Rick, que está dando a dirigência do culto, e o pastor Daniel, que irá trazer a mensagem. Em nome de Jesus, amém. 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 Tamai-san, onegai shimasu. 恵み深き天の父なる神様、皆をあがめます。今日はソロカバ教会の兄弟姉妹と久々に交流を持つことができ感謝です。また6名の方々が洗礼をお受けになり、今日は私も新たな出発点に戻ったような気持ちになりました。この方々が日々主と共にすべてをお任せして完全なる信仰者として歩んでいかれることを願い、私もまたそのように生きていくべき気を引き締めました。主と共に歩む、これをモットーとし、この感謝の祈りを主イエス様の皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。Amém. Muito bem. Agora sim, vamos a começar com o louvor de esta noite, Bajo y Oleiro.
tantos me escolher. Quebrado estava e ainda vi o valor em mim. E na verdade esse valor também é teu. Significado minha vida agora tem. Faz do barro um belo vaso, és o oleiro que tudo fez. Em tuas mãos eu quero estar. Me molde e me transforma pro que tens pra mim. Mesmo que doa, sei que faz por me amar. Tua beleza me enche e me faz sorrir. Faz do barro um belo vaso, és o oleiro que tudo fez. A obra é tua, o grande artista sem igual. Rei soberano, bom, tão justo e fiel. Em cada passo em ti eu quero confiar. A ti, Jesus, quero minha vida entregar. Faz do barro um belo vaso, és o oleiro que tudo fez. Amém. Nós somos vasos na mão do oleiro, né? Deus pega aquele barro que não tem valor nenhum, faz um lindo vaso. Eu lembro que eu morei em Gifuken, em Gifuken, Japão, e em Gifu tem a cidade das cerâmicas. E lá tem uns vasos preciosos. Eu nunca vi tantos vasos tão maravilhosos como vi em Gifuken, em Tokishi, em Tajimi. E é feito do barro, algo tão simples que se pode encontrar em qualquer lugar, nas mãos do oleiro, daquela forma, aquela beleza. Se somos nós nas mãos do Criador. Vamos a fazer a oração do Pai Nosso. Em japonês, a senhora Tamaisa, e em português vou pedir agora Tadashi-san. Tadashi, você pode fazer o Pai Nosso em português e senhora Tamaisa-san, Nihongo de onegaishimasu. Tadashi-san. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Ajuda-nos, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. 天に増します我らの父よ。願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく。地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく。我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。Amém. Amém. Glória a Deus. E agora vamos continuar com o louvor Dono do Meu Coração.
jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. E minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser, o olhar tão doce que amou o meu ser. Amém. Vamos a continuar o louvor desta noite. Vamos fazer a leitura bíblica do mensagem de hoje e vamos fazer tanto em português como em japonês. Em japonês, vai ler a senhora Mariko-san, 1 João, capítulo 3, versículo 10, e também 1 João, capítulo 4, versículo 1. Em português, vou pedir para Alex. Você pode ler em português 1 João, capítulo 3, versículo 10, e também capítulo 4, versículo 1. Primeiro em português e depois em japonês. Ok? Por favor. Ok. 1 João 3:10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Amém. Ok. Agora. Parece que Mariko-san saiu. Mariko-san está na... Voltei. Ok. Onegai shimasu, Nihongo de. はい。João, Capítulo 3, versículo 10 y 1 João, capítulo 4, versículo 1. Onegai shimasu. versículo 1。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からなものかどうかを確かめなさい。試しなさい。なぜなら、偽預言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは、マリコさん、はい。だけ。 4章の1節だけで、そしてまた3章の10節。3章の10節。そのことによって神の子供に悪魔の子供との区別ははっきりします。義は行わない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。はい。ありがとうございました。Y continuamos con un louvor Rude Cruz.
Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Dei por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Dei por uma coroa trocar. Eu aqui, Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Dei por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Dei por uma coroa trocar. Dei por uma coroa trocar. Dei por uma coroa trocar. Amém. E a continuação, a pregação do pastor Daniel Yoshimoto. E permita-me fazer uma oração antes da pregação do pastor. Vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, usa ao pastor Daniel para falar nossas vidas, em nossos corações. Que aquele texto bíblico que a gente vai aprender, possamos aplicar em nossas vidas, a estar atentos, nossos ouvidos, al verdadero mensaje, Señor, a poder identificar lo que es verdadero y lo que es falso a través
da fonte da tua palavra. Ajuda-nos, Deus, a que o teu Espírito Santo nos dê sabedoria, entendimento e compreensão da tua palavra e abençoa muito a vida do pastor Daniel, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Daniel. Vai separar o grupo, né? Deixa eu perguntar. Vocês estão vendo só as duas bolinhas aqui, certo e errado, né? Verdadeiro e falso. Sim. E assim. Aí você vê no cantinho e tem legenda do lado. Não tá aparecendo legenda, não. Só as bolinhas. A bolinha? Ah, que beleza. Ok. Esperar o pastor Flávio dar o ok. Boa noite, está pronto. Oi. Tudo bem? Então, a gente vai falar de crentes verdadeiros e crentes falsos e falsos mestres e mestres verdadeiros, porque, assim, o apóstolo João achou que era importante a gente relembrar essas coisas, coisas que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Na nossa igreja, eu sempre falo para o pessoal começar a ler 1 João. Então, na classe de batismo, na classe de novos membros, tem que ler 1 João 10 vezes, 20 vezes, até quase decorar. Porque tem a essência do ensino de Jesus. Então, quando Jesus ensinou sobre as bem-aventuranças, ele explica quem é feliz, quem é bem-sucedido do ponto de vista de Deus. Lá ele falou do que é ser sal e luz, ele falou sobre ansiedade, sobre perdão, sobre ódio, sobre homicídio, reconciliação, adultério, divórcio, mentira, juramentos falsos, vingança e amor ao inimigo. Jesus também fala sobre como a gente deve dar esmola, como não pode dar esmola, como você deve orar, como não deve orar, como você deve jejuar e como não é para jejuar. Então, em cada um desses tópicos, a gente poderia ver a diferença entre um cristão verdadeiro e um cristão falso. Mas a gente vai usar o texto de 1 João. Na verdade, acho que a pastora Ruth explicou tudo bem direitinho, mas ela falou que eu ia explicar de novo. Então, vou explicar só esse trecho, que vou tentar explicar melhor esse trechinho só. Mas eu vou gastar mais tempo no outro capítulo. No livro de 1 João, capítulo 3, no 1 João inteiro, a gente ouve bastante esse de permanecer. Quem permanece em Jesus não continua a pecar. Oi? Quem permanece em Jesus não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não conhece Jesus e não entende quem ele é. Então, acho que essa é a parte que às vezes a gente fica na dúvida, né? Será que o cristão pode continuar pecando? Será que Deus não liga, já que não tem jeito da gente não parar de pecar? Mas se a gente ler o restante do texto, a gente deve ficar pelo menos preocupado. Porque diz assim, quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus, né, Jesus, veio para destruir as obras do diabo. Quando João está escrevendo aqui, ele não está escrevendo para pessoas do mundo, está escrevendo para pessoas da igreja.
E está dizendo assim, você que está na igreja, você que fala que é cristão, você precisa, né, permanecer em Jesus. E quem permanece em Jesus não pode continuar pecando. Porque se a pessoa continua pecando, mostra que não conhece Jesus. A gente vai falar sobre isso aqui usando o texto de Mateus mesmo, o texto que Jesus fala sobre isso. Então a ideia é que se você conhece Jesus, tem que parar de pecar. Será que a gente consegue parar de pecar? Então, aqui tem muitas igrejas que falam que não tem jeito, que a gente vai estar sempre pecando. Só no céu que a gente vai parar de pecar. Mas quando a gente lê a Bíblia, em várias passagens, a gente vê que Deus espera que a gente pare de pecar. Olha o versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, ele não pode continuar a pecar, porque é nascido de Deus. Se a pessoa nasceu de novo e nasceu de Deus, então ela é uma pessoa nova. Não tem mais o pecado atrapalhando a vida dele. Não tem o pecado o tempo todo amarrando ele, fazendo dele um prisioneiro, fazendo dele um escravo. Eu creio que a gente deve buscar a santidade, porque a gente nasceu de novo. Tem uma outra passagem que fala, sejam santos, porque eu sou santo. Né? Deus está falando para o povo de Israel, aí Pedro aplica para a igreja, sejam santos, porque Deus é santo. Se você tem a presença de Deus na sua vida, você tem a presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo mora em você, a sua vida vai ser uma vida de santidade. Não pode continuar no pecado se você tem o Espírito Santo dentro de você. Aí é o raciocínio contrário. Então, se você continua pecando, quer dizer que o Espírito Santo não está em você, e quer dizer que você não é um filho de Deus, você continua sendo filho do diabo, né? Que é esse outro termo estranho aqui que ele usa, né? Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Então, daqueles vários sinais que a gente podia olhar para ver se um cristão é de verdade ou cristão é falso, você já viu dinheiro falso? Como que é o dinheiro falso? É o dinheiro que não tem as características do dinheiro verdadeiro. Eu fico até hoje meio, não sei se a palavra é irritado, eu fico um pouco incomodado. A gente dá o dinheiro para o caixa pega e fica olhando assim, se o dinheiro é de verdade. E aí ele passa o dedo assim para saber se o papel é o papel de dinheiro mesmo. Ele olha para ver se o sinal ali tem como é que fala? Tem um holograma, né? Que conforme você vira, aparece o número, assim, R$ 20 ou R$ 50. Se não for de verdade, não aparece esse número. Se você olhar mais de pertinho, tem outras coisas. Então, como que você faz para distinguir alguém que é filho de Deus daquele que é filho do diabo? A gente precisa sentir algumas coisas. Quem é filho de Deus tem algumas características. As pessoas que não são filhos de Deus, então são filhos do diabo, são pessoas que têm outras características. Falta características daquele que é filho de Deus. E aqui ele fala duas coisas. Quem é filho de Deus pratica a justiça. E quem é filho de Deus ama seus irmãos. Por isso, aquele que não pratica a justiça e não ama seus irmãos, opa, esse daí é falso. Esse é filho do diabo. Então, queria reforçar isso. Quando João está escrevendo essa carta, está falando para pessoas que são da igreja. Porque filho do diabo que é do mundo, assim, quem é do mundo já é filho do diabo. Ah, mas eu tenho um tio que é bonzinho. Não tem problema, ele é filho do diabo. Se ele não tem Jesus, ele é filho do diabo. Por quê? Porque esse mundo está mergulhado nas trevas. Esse mundo segue os valores de Satanás.
Então, o que está acontecendo aqui em 1 João é que tem filho de Deus misturado com filho do diabo. Tem trigo misturado com joio. Então, tem falsos cristãos misturado com cristãos verdadeiros. Tem lobo vestido de ovelha. Parece, mas não é. Tem até uma piada entre os pastores assim. Se você vai dar de comer para a ovelha morder você, isso daí não é ovelha, não. Vamos lá para Mateus 7. Depois a gente volta para 1 João. Aí vocês vão ver que é um texto bem parecido. Jesus diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Então tem porta e caminho. Porta apertada, caminho apertado. E tem porta larga, caminho largo. A porta larga, caminho largo, leva para a perdição. E muita gente vai entrar por essa porta e por esse caminho. Já os que vão para a vida, só poucas pessoas encontram esse caminho. Acho até que esse caminho apertado está bem largo aqui, né? Mas é um caminho bem mais estreito que o caminho espaçoso, que a porta espaçosa. Na porta espaçosa passa muita gente. Na porta apertada passa pouca gente. A porta é apertada e só ela leva para a salvação. Vocês lembram quando Jesus fala que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus? Você sabe, a reação do pessoal foi: então ninguém vai ser salvo. Ninguém vai conseguir ir para o céu. Por quê? Eles pensavam assim: aquele que é rico é abençoado por Deus. E se é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e a gente que não tem dinheiro? E a gente que é pobre, que parece que foi esquecido por Deus? Então a gente não vai entrar. A resposta de Jesus foi: para Deus não há impossíveis. Então até o rico pode entrar. Mas é mais difícil o rico entrar no reino dos céus porque ele confia mais nas suas riquezas. Ele não precisa de Deus, ele tem os seus próprios recursos. Então, a segurança dele, a provisão dele vem por causa das riquezas que ele tem. Então, ele tem menos chance de confiar em Deus. O caminho largo é mais fácil, você não precisa fazer nada. O caminho estreito, você precisa se esforçar nesse caminho. É um caminho difícil, tem que fazer escolhas difíceis. E essa palavra caminho apertado, o apertado, é a mesma palavra usada para esmagar uva. É a mesma palavra para uma coisa assim, aflito, né? Assim, contraído. Então é apertado mesmo. Tem que se apertar todo para poder passar por esse caminho. Ainda falando desse caminho, quando eu fui para Israel, a gente passou por um túnel onde os soldados de Davi passaram. E é um túnel muito estreitinho, você precisa se apertar para passar nesse caminho. E aí deu para lembrar, né? Se o pessoal tivesse ido por fora, eles seriam alvejados. Mas eles foram por dentro do túnel, ninguém viu eles. Mas era um caminho bem apertado. Voltando ainda para Mateus 7, que é o mesmo texto que a gente vai ler em 1 João 4. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Como que a gente sabe quem é falso profeta? Jesus fala: pelos frutos. Você conhece o que é falso pelos frutos que eles produzem. É possível colher uva de espinheiro ou figo de erva daninha? A resposta é não. Você já colheu uva no meio do espinho? Não tem. O figo também não vai dar no meio do jardim, ali no meio das ervas. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, a árvore ruim produz frutos ruins. Então a explicação é bem simples. A árvore boa não pode produzir frutos ruins. A árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo.
Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Não deu para entender? A gente olha para a pessoa e vê o que ela está produzindo na vida dela. Eu lembro que eu fui uma vez numa livraria cristã e na porta, assim, dava para ouvir uma gritaria na rua. Tinha um casal brigando dentro do carro. E eu comecei a ouvir xingamentos, assim, coisas muito feias. E daqui a pouco, assim, passou um tempo ali, os dois se ofendendo, e daqui a pouco o homem saiu do carro e entrou na livraria. E veio comprar a Bíblia. E aí ele falou, ó, eu sou pastor, eu quero desconto para pastor. Foi difícil segurar o riso ali. Puxa vida, se esse daí é pastor, xingando a mulher dele desse jeito, que coisa feia. Eu não conheço o restante da vida dele, mas olhando esse tipo de fruto, olha, esse daí não parece ser um bom pastor, não parece ser um bom mestre, um bom profeta, alguém que ensina bem a palavra de Deus. Agora vamos voltar lá para 1 João 4. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então hoje, né, Dona Tamay falou que a gente teve batismo em Sorocaba, e mais de um testemunho, e isso vem se repetindo ao longo do tempo, fala que essas pessoas encontraram na igreja de Sorocaba uma igreja acolhedora e que prega a palavra de Deus. Então são as duas coisas que normalmente o pessoal destaca, ou que fala assim que foi muito importante, foi isso que decidiu, foi por causa dessas coisas que a pessoa decidiu ficar na igreja. Então se sentiu acolhida, se sentiu recebida, parte da igreja, e ao mesmo tempo são pessoas que andaram em várias igrejas, mas não conseguiram se fixar. E essas pessoas dizem assim, faz muito tempo que a gente não ouve pregação da palavra de Deus. Porque nas igrejas estão falando de tudo quanto é coisa, menos sobre a palavra de Deus. Nesse período que a gente passou, algumas igrejas fizeram um tipo de sincretismo. Sabe o que é sincretismo, né? Misturar uma religião com outra. Mas o que aconteceu foi um sincretismo político. Misturaram política com a igreja, política com o cristianismo. Então, muitos pastores começaram a pregar sobre política, sobre homens, né? Falando que tem que votar nesse, se vota naquele outro, aquele outro é do mal, tem que votar nesse porque esse é que vai salvar o nosso país. Tem falsos profetas que só falam sobre ficar rico, como ganhar dinheiro sem trabalhar, como se desenvolver com a ajuda de Deus, né? Mas eles não falam sobre o pecado, não falam sobre salvação, não falam sobre santidade. Então, se esse versículo de 1 João 4 era verdade 2000 anos atrás, né, continua sendo verdadeiro até hoje. Continua existindo muitos falsos profetas nesse mundo. E vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Aqui precisa de uma explicação, acho que já foi dada, né, lá em 1 João, no capítulo 1, quando a gente ouviu ali que o que nós vimos, com nossos olhos vimos, com nossos ouvidos ouvimos e nossas mãos encostaram com respeito à palavra de Deus, ao verbo da vida. Existia uma heresia na época que dizia que Jesus, por ser Deus, ele não tinha como ser carne, porque carne é uma coisa inferior. Se Jesus é Deus, ele é espírito. Então, esse Jesus que apareceu, ele devia ser um espírito que parecia ser humano, mas na verdade ele era só espírito. Esse era o ensino dos gnósticos. E aí João está explicando aqui, sabe, se começar a ensinar esse tipo de coisa, você já sabe que esse daí não é de Deus.
Versículo 3. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Existem muitos anticristos. Um dia vai existir o anticristo, né? Aquele que é o inimigo maior de Deus. Mas em toda a história humana sempre existiram anticristos. Desde inimigos, né? Assim como os governadores, os Césares, né? Lá de Roma, ou né? Como é que chama aquele outro? Quando os comunistas quiseram queimar as Bíblias e quiseram acabar com a igreja, na cortina de ferro, né, que a gente falava, ou na cortina de bambu, lá na China, sempre existiram pessoas contrárias ao Evangelho, que sempre tentaram destruir o Evangelho. Mas aqui está falando de um espírito de anticristo que ia nas igrejas para ensinar. Né? Satanás é sempre sutil. Satanás é um falsificador. E ele faz coisas para imitar aqueles que são os mestres, os profetas de Deus. Mas ele vai introduzindo coisas falsas. Filhinhos, versículo 4, vocês são de Deus e os venceram. Venceram esses falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles, os falsos profetas, vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo ouve esses falsos profetas. Você deve ter visto já, assim, eu falei de alguns ensinos errados, como esse de prosperidade, de cura, de vai resolver todos os seus problemas. Isso que as pessoas querem ouvir. Então, igrejas que falam sobre isso estão cheias. Eles têm canais de televisão. Você pode assistir eles, né? Assim, está mais acessível. Eles ficam nas avenidas, né? Porque o que eles estão falando é o discurso do mundo. E o mundo ouve essas pessoas. Mas João está dizendo para aqueles que receberam essa primeira carta dele, é que vocês venceram esses falsos profetas. Vocês conseguiram perceber que o ensino deles é falso. Por que vocês conseguiram perceber? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Jesus está em vocês, o Espírito Santo está em vocês, e ele é muito maior do que Satanás que está no mundo. Então, por isso vocês conseguiram vencer. Versículo 6, ele diz, nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma também reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, aqueles que são de Deus, os filhos de Deus, ouvem os profetas de Deus, os mestres de Deus, aqueles que são verdadeiros mestres. Aqueles que são falsos cristãos, eles vão seguir os falsos mestres. Muita gente cai no abismo, porque é o caminho que todo mundo está seguindo. Se todo mundo faz, não deve estar errado, certo? Esse é o pensamento das pessoas. Então, tem muita gente que antes até era mais certinho. Mas como todo mundo faz coisa errada, então a pessoa está indo junto também. E aí é um dos lembretes que a gente precisa. É por isso que João está escrevendo essa carta. Viu? Se você seguir por esse caminho, você vai acabar na perdição. Você acaba no fogo eterno. Os profetas são aqueles que mostram o caminho para chegar até Deus. E os profetas vão dizer, vocês estão em pecado. E o caminho para Deus não são as boas obras. O caminho para Deus não é a caridade. O caminho para Deus não é religiosidade. Mas e se o profeta for falso? O que ele vai estar ensinando? Ele vai ensinar que você precisa perdoar você mesmo. O falso profeta vai dizer assim, não tem nada de errado com as coisas do mundo. Deus não se importa com o pecado. Ele já perdoou todo mundo. Você não tem problema se você peca. Então, em vez de ajudar as pessoas a irem para o céu, esses falsos profetas estão empurrando as pessoas para o abismo. A gente precisa pensar não só no aqui e agora, mas precisa pensar no nosso destino eterno. E o nosso destino eterno a gente decide aqui e agora. Voltando lá para Mateus 7, né? Vocês identificarão por seus frutos.
Uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore ruim dá fruto ruim. Nem sempre é de imediato. Pode levar um tempo. Pode ser que eles aparentem algo bom. E a ideia não é começar uma caça às bruxas, né? Caçar os falsos profetas. Mas a gente precisa saber que eles existem e podem estar infiltrados, né, em qualquer igreja. Então, a gente tem que olhar o fruto na vida da pessoa. Então, aquilo que ela pensa, aquilo que ela está ensinando, produz alguma coisa de bom na vida dela? Ela é uma pessoa boa? Como que são os filhos dela? Como que ela trata os pais dela? Ela é uma pessoa espiritual? Se sim, eu quero ter uma vida igual a dela. Mas se não, eu não quero caminhar muito com essa pessoa. Versículo 19, né? Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Então, o caminho, se você segue essa pessoa, você vai acabar no fogo junto com ela. Eles se apresentam como ovelhas, ensinam verdades junto com mentiras, e o fim deles é o fogo. E voltando lá para terminar Mateus 7, né? Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Então, Jesus está contando uma história ali e fala assim que ele abriu as portas, entraram todos os que foram convidados para o casamento do Cordeiro, né? E aí algumas pessoas ficam do lado de fora. Falam, opa, Senhor, peraí, né? Não é possível, o Senhor esqueceu o meu nome. Mas Jesus está falando, para entrar no reino do céu, só aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres? Então, o sinal de autenticidade não são os frutos de ministério, mas de caráter. Não é só saber dizer a coisa certa, responder a coisa certa, mas tem que fazer o certo e não fazer o errado. Lembra que lá no comecinho, lá em 1 João 3, as pessoas que não amam, as pessoas que praticam a iniquidade não conhecem a Deus. Aqui no final do Mateus 7, é ao contrário, Jesus vai dizer, eu vou dizer de maneira muito clara, nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aquele que não pratica a justiça, aquele que não ama, esse não conhece a Deus. E aí Jesus vai reforçar isso, dizendo, então, eu não conheço vocês, vocês não me conhecem e eu não conheço vocês. Vocês acham que me conhecem, mas eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, esse é um alerta para a gente. É um alerta para que a gente possa olhar para a nossa vida e ver se a gente está andando no caminho certo. Se a gente vive uma vida correta diante de Deus e se a gente ama as pessoas. Eu acho interessante essa junção das duas coisas. Porque pessoas que fazem o que é certo, mas não amam as outras pessoas, elas se tornam legalistas. Elas ficam olhando para os outros e acusando os outros de não fazer exatamente como elas fazem, né? Que era o problema que os judeus tinham. E aí o que Jesus faz é pedir para que eles amem as pessoas. Lembra quando Jesus tem que resolver aquela questão com uma mulher adúltera, né? Levaram uma mulher adúltera em flagrante adultério, pegaram só ela, não levaram o rapaz, mas levam ela para Jesus e falam, ó Jesus, a lei de Moisés manda apedrejar quem é pego em adultério. O que o senhor acha disso? Era uma armadilha, né? Se Jesus falasse, ó, não é para apedrejar, então eles iam falar, então esse profeta, né, esse Jesus, ensina coisas que são contra o que Moisés ensina. E se Jesus dissesse,
apedreja ela. Então eles denunciariam para os soldados romanos, porque só Roma, né, só o Império é que podia condenar à morte alguém. Essa é a razão porque os sacerdotes e os fariseus não podiam matar Jesus, eles tinham que levar para Pilatos condenar Jesus, né? Mas aí como que termina essa história da mulher? Diz que Jesus se agacha ali e começa a escrever algumas coisas na areia. E ele fala assim, ó, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E ele continua escrevendo e as pessoas vão se tocando e começam a ir embora. E aí no final, Jesus pergunta para a mulher, e onde estão seus acusadores? Não sobrou nenhum? Falou, então, nenhum. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Esse amor acolhedor é porque Jesus, nos próximos dias, ele ia para a cruz para morrer por aquele pecado da mulher. E para morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado. Então, quando a gente está falando de cristão verdadeiro, a gente está falando de pessoas que demonstram esse amor de maneira clara. É muito estranho eu ouvir gente que fala que é cristão, mas tem ódio, né? Ódio contra os homossexuais, ódio contra os comunistas, ódio contra... Poxa, tanto ódio. Será que esse era o sinal de um cristão verdadeiro? O que não quer dizer que o pecado deva ser visto com leviandade, né? Assim, não é que o pecado não importa, claro que importa, mas o pecado ofende a Deus, né? Então é Deus que vai resolver isso. O nosso papel é cuidar das pessoas para que elas conheçam a Jesus. Vocês sabem que Jesus vivia cercado de pessoas de má fama. E não é que essas pessoas de má fama achavam que Jesus fosse alguém como eles, mas eles viam em Jesus alguém muito diferente deles, mas que recebia eles muito bem, que olhava para eles não com desprezo, como tantos outros olhavam, mas olhava para eles com um coração de você precisa conhecer o amor de Deus. Termino com uma frase aqui do Jonathan Edwards. O falso cristão parece limpo e claro aos seus próprios olhos. O verdadeiro cristão, ao contrário, conhece seu próprio coração e sente que é um grande pecador. Como a gente sabe que o cristão é verdadeiro ou é falso? Porque o cristão verdadeiro, ele é humilde, ele é pobre de espírito, né, que Jesus fala. Ele chora pelos seus pecados. Ele tem fome e sede de justiça. O cristão de verdade, ele ama. Então é assim que a gente reconhece um cristão de verdade. O falso mestre, o mestre verdadeiro, a gente também reconhece por essas mesmas características. Alguém que faz o que é certo e que ama. Então, se você já tomou a decisão de entrar no caminho estreito, queria encorajar você, que não é fácil, mas continue andando nesse caminho. Não desista. É importante começar bem e, mais importante ainda, é terminar bem a sua caminhada com Deus. Na história da teologia, muita gente começou muito bem, mas depois se desviou, perdeu a fé. Começou a pensar tantas coisas diferentes e se perdeu. Se você ainda não tomou essa decisão, aquela foto que eu mostrei, aquela imagem que eu mostrei, fala que o caminho do meio, né? Você fala assim, não estou no caminho estreito, mas também não estou no caminho largo. Então, o caminho do meio também faz parte do caminho largo. O caminho largo vai levar para a perdição. Você precisa entrar por Jesus. Jesus é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Então, falsos cristãos, falsos mestres, falsos discípulos são os que ouvem, entendem, aprendem, mas não usam isso na sua vida. Não nasceram de novo. É aquela frase que eu uso de vez em quando, né? Que o pessoal da semi-liberdade falava. Falava assim, juízo, hein? Eles falavam, juízo a gente tem, só não usa. Então, se não usa o juízo que diz que tem, não tem juízo, né? Então, assim a gente termina essa introdução aqui de 1 João 4. E eu queria fazer uma oração com vocês. Deus e Senhor, tem misericórdia de nós. Porque a gente olha para a Tua palavra como se fosse um espelho na nossa vida. E muitas vezes esse espelho, essa imagem que a gente está vendo, é uma imagem que não é uma imagem bonita. Mas obrigado, Deus, pela Tua palavra, porque ela pode transformar o nosso coração. Ajuda-nos a viver da maneira que o Senhor quer que a gente viva. Fortalece a nossa fé. Que a gente consiga amar mais as outras pessoas. Não permita que o amor esfrie, né, como é dito na Tua palavra, né, que nos finais dos tempos o amor de muitos vai esfriar. Mas que o nosso amor não esfrie. O dos outros eu não sei, mas o que o nosso amor não esfrie. Que a gente possa perceber entre a gente, né? 1 João 4 também diz, nunca ninguém jamais viu a Deus. Mas quando a gente ama uns aos outros, Deus está presente ali. Então que a Tua presença possa ser sentida através do amor que a gente tem uns pelos outros. Mas mais do que isso, Deus, que esse amor não fique restrito à igreja, mas que possa alcançar nossos parentes, nossos amigos, nossos conhecidos, que ainda não Te conhecem. Usa a vida de cada um para ser sal e luz, onde estiver, para ser realmente o embaixador de Jesus. Pessoas que fazem o que é certo e que amam. Obrigado, Deus. Abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Daniel. E agora estamos voltando. Acho que já voltaram todo mundo. Me confirman, por favor, si ya voltó todo el mundo. Y en cuanto están voltando, vamos a colocar un louvor en japonés, Nihongo Sanbi. Como Jesús amó. Jesús ga aishita yo ni.
私たちも愛し合うその愛の中で枝となる時多くの実を結ぶイエスが愛したように私たちも愛し合う人が友のため命を捨てるほどの愛はない共に支え合い共に助け合うイエスの愛で共に祈り合い共に笑い合うイエスの愛の中共に支え合い共に助け合うイエスの愛で共に祈り合い共に笑い合うイエスの愛の中Amém. Agora sim, vamos também um momento importante de nosso culto, que é agradecimentos, testemunho ou petições de oração. Se alguém tem uma petição de oração, um agradecimento, ou contar um pequeno testemunho rapidinho de agradecimento, podem fazer. Okay. Mientras que van pensando, yo puedo dar algum... Quero agradecer. Tem alguém antes que eu fale? Porque eu falo muito rápido. Alguém tem? Então, vou começar, daí vocês continuam, tá bom? Quero agradecer a Deus por este Aka Kids. Foi um Aka Kids muito bonito, abençoado. João, David participaram, estava minha turma, né? David, não, João? Não, David? A gente ganhou, né? E no nosso grupo havia um menino da Luar, o Brian, né? Você lembra, João, de Brian? Então, Brian, tive a oportunidade de falar com Brian, entendeu o mensagem e ele fez também a oração de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Então, ele entendeu, compreendeu, a gente fez perguntas para ele e fez uma oração, né? E é muito lindo ver que em Aka Kids Deus transforma muitas crianças. E hoje também fomos testemunho do batismo de Leo. Leo que também participou recebendo em Aka Kids e depois virou monitor. Mira que lindo, né? E assim, João e David, que ustedes receberam de Aka Kids, quem sabe próximo ano, daqui a 2 anos, vocês serão os próximos monitores. Então, quero agradecer a Deus também. Foi aniversário de Alex, né? Alex, foi aniversário nestes dias, foi o dia do Aka Kids. Fez 41 anos, Alex? 45 já. Perdão, disse 45. Novinho, né? Então, agradecer pela vida de Alex, 45, está novo ainda. Eu sou mais velho que Alex,
45 anos, então, glória a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade. Ele me estava contando quando aceitou a Jesus e a participação na Igreja de Piedade. Então, e agradecer pela vida de Alex. Também quero agradecer por meu filho, né, Kenzo, que fez um aninho também. Alguém mais tem, agora sim, pedidos de oração, agradecimentos? Eu já comecei. Eles vão falar o tema do Aka Kids aqui, o João e o Davi. Tem aqui, o versículo tema, né, que eles decoraram lá. Qual que é? Efésios, né? Efésios 2:10. O tema desse Aka Kids foi identidade. Falou um pouco sobre a criação, Adão e Eva, falou um pouquinho sobre Moisés, falou da história de Davi e Golias, que Davi era um menino muito obediente a Deus, era fiel e conseguiu derrotar um gigante. Agora eu quero ler o versículo que é Efésios 2:10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele planejou para nós. Amém. Muito obrigado. Gostaram do Aka Kids? Davi? João Davi? Muito bem. Muito bem. Alguém mais tem o agradecimento, o testemunho? Eu não sei se o meu agradecimento ou testemunho, acho que na verdade não é nenhum dos dois. Mas, assim, eu comentei, né, já comuniquei os membros, né, da Igreja de Sorocaba na assembleia que a gente teve. Eu sei que uma parte do pessoal não estava, o pessoal daqui não estava lá. Mas aqui no dia 26 de novembro, último domingo de novembro, a gente vai ter ordenação do Dan Tanaka como pastor. Que é uma bênção, né? Assim, e aí no primeiro domingo de janeiro, ele vai fazer a Santa Ceia, né? E a partir daí ele vai ser o pastor titular da Igreja de Sorocaba. O meu nome vai constar como co-pastor, porque eu vou estar mentoreando ele, o Binho e outros candidatos a pastores, mas eu não vou mais estar aos domingos na Igreja de Sorocaba. Então, eu vou continuar morando aqui, onde eu moro, então, se quiser marcar, a gente pode se encontrar. Eu vou estar fazendo discipulado com outras pessoas também, mas por um tempo, que eu não sei quanto, né? Pelo menos 2 anos, eu devo ficar só na igreja lá de São Paulo, a ISP. Então, no primeiro domingo de dezembro deve ser o último domingo que eu vou estar na igreja de Sorocaba. Aí depois, só quando eu for convidado para pregar, eventualmente. Então, e aí também, né, como Piedade, né, essa conexão Nikkei e Piedade está vinculado à igreja de Sorocaba. Então aí a gente vai, assim, eu vou deixar de participar também, né? Minha última participação vai ser em novembro. Aí, primeiro domingo de dezembro, eu acho que eu consigo entrar também. Eu vou estar em Sorocaba, né? Mas aí, depois disso, a gente entrega, né, devolve, né, a direção aqui para a pastora Ruth, pastor Flávio, que têm sido parceiros, né, ao longo desses anos, que foram mais do que o previsto, né? A ideia era fazer isso em 2 ou 3 anos. A gente já está 6 ou 7 anos juntos, né? E foi um aprendizado mútuo, uma boa caminhada juntos. Então, para aqueles que não estavam sabendo, então fica esse agradecimento pelo tempo que a gente caminhou junto e também um pedido de oração por essa nova fase, né? Essa nova etapa ministerial. Alguém mais tem alguma oração, pedido de oração, agradecimento?
Ninguém mais. Só queria perguntar, a Érica e a Carolina foram hoje com a senhora Marico? Sou Foi Érica. Sim, a sim. Érica. Foi. Então podemos agradecer, né? Para Deus. Sim, vamos agradecer. Eu ouvi elas lá, conversei, cumprimentei lá, conheci a filha da senhora Marico lá, a Érica. Foi muito bom que Eu ela foi. acho que Aí, ela estava esperando oportunidade, querendo oportunidade para ir na igreja. Então, foi assim, porque só de saber que eu fui dirigindo, aí ela se ofereceu que ia levar, então para mim é uma glória, porque tudo que eu queria, os filhos voltaram a ir na igreja, começam a ir na igreja. Aí eu acho que agora está querendo pegar o filho da ninhada. Isso é muito bom, né? Ver se isso pode continuar, né? Vai ter mais para frente, né? Assim, eu já estou querendo puxar outra filha também que mora em São Paulo, Sorocaba, ela voltar de novo na igreja do Sorocaba. Tudo que eu queria é isso. Então, meu motivo de agradecimento e também eu desejo que os meus filhos comecem a frequentar a igreja. É isso que eu tudo quero e o meu marido que queria tudo isso. Sempre queria isso. E sempre estava dando presente de Bíblia e os livros que a igreja de Sorocaba vai distribuir em português, né? O meu marido tudo passava para minha filha. Oh, se Deus quiser, Deus vai querer sim, né? Vou começar a frequentar na igreja, né? Amém. Glória a Deus. Alguém mais tem algo para agradecer? Ou pedidos de oração? Pedidos de oração, agradecimento. Tem que orar para Seco-san. Ela está sofrendo com herpes. Eu não conheço essa doença muito bem, mas ela mostrou até barriga. Herpes, né? Herpes, né? É. Senhora Sueco. Senhora Sueco. Sueco. Está com herpes, cheio de ferida na barriga. Diz que aí fica pinicando, doendo. Hoje, na igreja de Sorocaba, ela mostrou. Cheio de mancha na barriga, assim, coitada. Vai, coisa, né? Bem, alguém mais pediu de oração? Agradecimento, pediu de oração? Érica, pelas suas flores, né? Érica? Meu microfone. Erika escreveu aqui que seu microfone não está abrindo. Pede oração. Alguém mais? A Erika está pedindo oração. O microfone da Erika não está abrindo. Não está abrindo. Se não tem mais, alguém mais? Vamos dar uns segundos mais.
pedido de oração, agradecimento. Ok, eu acho que... Apareceu agora a lista de oração e agradecimento. Vou pedir... já que tem crianças aqui, vou pedir às crianças, por favor, por orar. A fé das crianças é tremenda, né? Vou pedir a Davi e ao João, tá bom? Pode ser? Podem orar e agradecer. Vamos a dividir aqui. David, você vai orar por la 1, 2, 3. E João vai orar por 4, 5, 6 e 7. Tá bom? Posso pedir isso para vocês? Vamos orar. Obrigado, Deus, por ter esse Aca Kids que foi tão bom. Pelo batismo do Léo, da Júlia, das pessoas que elas agora estão seguindo o caminho do Senhor. Abençoe o Kenzo, que está fazendo um ano de vida agora. Espero que o Senhor possa abençoar ele e ele viva muito. Agora, obrigado pelo meu pai, que fez 45 anos de vida e ainda tá novo, né? Então, nada a ver. Obrigado, Deus, por isso. Eu espero que o Senhor esteja com nós a todo momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero orar que é uma bênção, que o pastor Tanaka vai virar pastor, vai ser o pastor titular. Obrigado, Senhor, que o pastor Daniel fez nesses anos, essa pregação aqui em Sorocaba. Obrigado, Senhor. Eu quero pedir também pela Érica e pela Carolina, que tem cumprido o compromisso com a senhora Marico para levar ela para a igreja e que a família dela também siga o Senhor. Eu quero pedir para a senhora Sueco, que está com herpes, peço que o Senhor cure ela e que dê saúde para ela. Também quero pedir pelas flores da Érica, que dê certo, que haja bastante vendas e que o Senhor ajude as flores delas. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito bem, muito obrigado. E agora vamos a fazer, já para finalizar, a bênção apostólica. E quem faz a bênção apostólica? Pastores, elejam alguém. Acho que o pastor Daniel, né? Pode fazer a bênção apostólica, né? Daniel Yoshimoto. Posso? Oremos. E a graça tão grande do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Estamos despedidos y nos vemos la próxima semana. Mataraishu, próxima semana. Oyasumi nasai. Obrigada, pastor Daniel. Obrigada. Amém. Eu corri às vezes, esqueci. Mas tentei falar devagar. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Boa semana.